Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Bem, pessoal, vamos aí mais uma análise aí do jogo Flamengo e Cruzeiro, né? Mas antes disso, o Xande não tem nada a ver com os tropeços do Flamengo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e nos ajude a crescer. Bem, meus amigos, ontem mais uma vez tropeçamos. Xande não perdeu, verdade, empatou. Se está reclamando do empate, estou reclamando do empate sim. Porque um time que quer ser campeão ou pretende ser campeão brasileiro não pode perder 3 pontos para o Cruzeiro lá na primeira etapa e agora perder mais 2 pontos aí na segunda etapa. Então, de possíveis 6 pontos, o Flamengo só conquistou 1. Já perdemos 4 para o Vasco. Xande, mas o Cruzeiro é um time muito melhor do que o Vasco. O Cruzeiro, ele briga pela ponta da tabela. Verdade. É verdade. Mas para quem quer ser campeão, não importa se é o Vasco, se é o Sport, se é o Cruzeiro, se é o Palmeiras, se é o São Paulo, não importa se é o Criciúma, se é o Curitiba, que nem estão na Série A, né? Não importa. Você tem que ganhar. E ainda mais dentro de casa. Se esse empate tivesse sido lá naquela primeira etapa, ainda no primeiro turno, na casa do Cruzeiro, onde nós perdemos por 2-1, eu diria para você, pequeno gafanhoto, você tem razão, o empate foi uma boa coisa. Mas só que não foi. O empate foi dentro do Maracanã com 72 mil pessoas. Então, assim, quem foi o grande vencedor? O Cruzeiro. O Cruzeiro, inclusive, veio com um time fechado, bem armado, para poder conquistar um empate, e conseguiu. Mas mesmo assim, o Cruzeiro bem armado, jogando no contra-ataque, foi muito mais perigoso do que o Flamengo. Isso daí nós podemos ver pelos números. Vou até inverter aqui agora. Eu sempre falo os números no final, mas vou falar aqui no início, né? Vocês terem uma ideia, o chute maluco, lá para frente, o Flamengo deu 15, sem objetividade no gol. O Cruzeiro deu 11. Agora, chutes a gol, o Cruzeiro deu 5, meus amigos. 5. E o Flamengo só deu 2. Agora, preste atenção nesse detalhe. O Cruzeiro deu 5 chutes a gol, o Flamengo 2, sendo que o Cruzeiro teve 38% da posse de bola e o Flamengo 62%. O que o Cruzeiro fez? Você quer a bola? Fica com a bola. Vocês não sabem o que vão fazer com a bola mesmo? Vocês não sabem. Então, meus amigos, não dá, né? Não dá porque realmente ficou complicado para o Flamengo. O Palmeiras agora tem virtualmente o mesmo número de pontos, 3 pontos a menos, mas tem um jogo a menos do que o Flamengo, né? Então ficou muito complicado para o Flamengo, muito, demais. Mas vai jogar com o Palmeiras em casa e o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro, verdade. Só que se continuar jogando essa bolinha que está jogando, o time está bem armado, o time tem um padrão tático, é bem verdade. Gostamos muito do Felipe Luiz, só que escolhas equivocadas está levando a isso daí. Tem que ter objetividade. E nas escolhas equivocadas, eu vou até falar aqui agora nas notas dos jogadores, tá certo? E aí, se você discordar, você concordar com as notas, você deixa o seu like aí, coloca a nota que você acha que é pertinente e nos ajuda. Vamos lá. Então o Flamengo veio com o Rossi no gol. Xande, qual a nota do Rossi? Eu vou dar a nota pro Rossi hoje de 8. Porque o Rossi, meus amigos, ontem ele fez uma ótima partida, né? Fez uma partida muito segura. Inclusive, o Flamengo só não perdeu por causa do Rossi. O Rossi ontem ele fez pelo menos 3 boas defesas em chutes de Caio Jorge, Christian e Matheus Pereira. Então, é isso. Vamos lá. O Varela ontem levou algumas bolas nas costas lá, ele, né? E teve dificuldade na marcação, principalmente no segundo tempo. O Varela ontem não foi muito bem, a nota 5, um pouco abaixo do rendimento normal do Varela. O Léo Ortiz ontem, nosso zagueirão, né, acertou quase todos os passos, mas teve dificuldade na marcação e sofreu com triangulações de Matheus Pereira e Caio Jorge. Quer dizer,
faltou uma cobertura melhor ali para o Léo Ortiz. Nota 6 do Xande aqui para o Léo Ortiz. E o Léo Pereira, Xande? O Léo Pereira eu vou dar uma nota 6 também para ele. Fez uma partida segura, foi quem mais acertou passo no Flamengo, além de interceptar chegadas do Cruzeiro por baixo e pelo alto, né? Então tomara que o Carolino tenha feito as pazes com a Carolina, porque a gente precisa muito. Na lateral esquerda, o Alexandre. Eu falei ontem, e repito, eu prefiro o Ayrton Lucas do que o Alexandre. O Felipe Luiz é o treinador, ele tem a convicção dele, ele prefere o Alexandre. O Alexandre, para mim, na verdade, ele hoje é um bom reserva do Ayrton Lucas e do Vina. Para mim é a terceira opção. E reserva também na zaga, porque ele joga como zagueiro. Gente, um jogo como ontem, o Samuel Lino estava muito bem marcado. E aí, a válvula de escape naquele setor seria o Beijinho. Seria o Ayrton Lucas, que ataca e sobe muito bem. O Alexandre é jogador de defesa, muita defesa. Ele não sobe, não ajuda, ele não constrói, não adianta. É a característica dele. Então, Xande, qual a nota do Alexandre? Nota 5, vou dar 5. Bem, amigos, então vamos para Jorginho, né? Jorginho, nosso meio-campista aí, né? Desempenhando aí cabeça de área. Jorginho ontem deu uma boa bola ontem para Samuel Lino, na primeira chance do Flamengo, já bem no início do jogo, né? Começou muito bem, mas caiu de produção como todo time, principalmente no segundo tempo, errando alguns passes simples. Jorginho, depois que ele voltou de contusão, ele tem errado muitos passes, né? Mas é um excelente jogador. Tá faltando ali um pouco mais, talvez, de confiança e concentração. Jorginho, melhor aí, meu amigo, que você tem chance de voltar à seleção italiana. Nota 6. Salnigues, né? Fez boa partida, contribuiu defensivamente com 4 desarmes e clareou o jogo em momentos de dificuldade do Flamengo na frente. Joga demais. Nota 7 para o Samuel Nigues. E o Arrascaeta, né? O Arrascaeta ontem ele participou bastante e jogou muito perto da área, mas perdeu a chance. Aos 5 minutos não conseguiu finalizar após Lino ajeitar de cabeça. Cássio já estava vendido e ele perdeu essa chance ainda. Teve ainda outras 4 finalizações, mas não aproveitou. Talvez ele estava com pena do ex-clube dele, né? Nota 5 aí para o Arrascaeta ontem. Não achei que foi legal, não. Aí foi substituído. Entrou Pedro, isso daí mostra aquela ideia do Felipe Luiz de que Pedro e Arrasca não pode jogar junto, não sei porquê, mas ele acha assim, né? Ele acha que o time não faz muita pressão com os dois, mas aí entrou o Pedro, né? O Pedro então entrou aos 35 minutos do segundo tempo. Praticamente não tocou na bola porque a bola não chegava. E não chegava por quê, Xande? Porque Felipe Luiz ontem ele tirou o Arrascaeta e tirou o Carrascal. E sabe quem o Felipe deixou armando o jogo? O Plata. Pô, brincadeira, cara. Como é que a bola vai chegar no ataque? Sabe, ontem vai ter o pior em jogo e vou colocar o melhor no final. Muito bem. Nota do Pedro, Xande, 5. Trocou 6 por meia dúzia. Carrascal. Apareceu bastante, foi calçado pelo adversário, recebendo 4 faltas. Apanhou, viu, cara? Apanhou muito. Ele participou também de 2 boas chances do Flamengo no segundo tempo, mas também errou muitos passes. Outro problema, foram 13 passes errados ontem do Carrascal. Isso é treinamento, Carrascal. Mas eu vou te dar a nota 6. Aí o Carrascal saiu, porque disse que estava cansado e tal, aí entrou o Luiz Araújo. O mesmo problema do Pedro. Quem é que fornecia a bola para o Luiz Araújo? Plata. Nota do Luiz Araújo, 5. Não posso nem culpar nem tanto cara. Aí o Plata, né? O Plata. Jogou de atacante ontem. Um falso 9. Eu não sei se o Plata... O Felipe Luiz disse na entrevista que o Plata pode jogar de falso 9. Não sei não. O que você acha? Bom, o Plata ontem jogou mais centralizado no ataque, né? Um atacante, cara, tirar o Pedro para botar o Plata. O Plata se movimentou bastante, ele realmente faz isso, né? O Pedro é mais fixo, né? Ajudou na recomposição defensiva, que o Felipe Luiz gosta, apareceu em boas chances. Numa delas invadiu a área, chutou de biquinho, mas Cássio fez grande defesa. Eu prefiro o Pedro, muito embora o Pedro também não tenha correspondido nos últimos jogos.
perdendo gol de barra da trave, né? Não sei. Xande, nota do Plata, 5. Errado não foi o Plata, não. Errado que colocou o Plata para jogar de atacante. Aí, vamos ao Samuel Lino, né? Samuel Lino ontem realmente foi o pior jogo dele no Flamengo até então, né? Errou muito ontem, né? Tomou várias decisões erradas. Segurou muito a bola. Mas é característica dele, ele segura a bola, como até o Felipe Luiz falou, eu concordo, ele vai pro drible. E o jogador que arrisca o drible é o jogador que realmente ele acaba perdendo a bola, né? Mas nisso ele errou ontem 10 dos 25 passes que tentou. O único bom momento foi no início do segundo tempo, quando cabeceou bem para a defesa de Cássio. Mais nada, nota do Samuel Lino, vou dar uma nota 5 também para ele. Vou dar 4 porque foi muito ruim, muito ruim. Aí ele saiu e entrou o Bruno Henrique. Aí o Bruno Henrique entrou aí no segundo tempo, né? O Felipe Luiz demora muito para poder mexer. Brigou na frente e ajudou a marcação, mas pouco incomodou o Cruzeiro. E o único mérito do Bruno Henrique no jogo ontem foi a expulsão do jogador, né? Ele acabou ali, ele não cometeu a falta sobre ele, já a segunda foi uma falta feia, era para ser um vermelho direto, e acabou sendo expulso. E com isso, então, o Cruzeiro jogou praticamente aí, né, o segundo tempo todo com 10 jogadores. Mas, infelizmente, o Felipe Luiz não conseguiu reverter isso daí. Mérito para o Léo Jardim, né? Eu tenho dito aqui que é um bom técnico, viu? Esse técnico do Corinthians é um bom técnico. Então, o Felipe Luiz ontem, ele fez o time começar bem a partida, jogando, pressionando bem o Cruzeiro, mas não encontrou os caminhos para passar pelo bloqueio do adversário. Já no segundo tempo, né, o Felipe Luiz cedeu muitos espaços, o time do Flamengo cedeu muitos espaços. O Felipe Luiz demorou a fazer mudanças, que ele demora demais, já era para ter feito mudança no intervalo. E aí ele demora demais, vai lá para o final. E aí o que acontece? Não utilizam as 5 mudanças que poderia dar um gás, só coloca 5. Poderia ter posto o Wallace ontem, não colocou, né? Enfim, esse menino Dela Cruz, que o Flamengo contratou a peso de ouro. O que esse rapaz tem que ele não joga? Ele tá com algum problema? Ele não joga. Você vê que joga um jogo por mês, e olha lá. Cadê o Michael, gente? O que aconteceu com o Michael? Então, sabe, cara, não sei, sabe, eu gosto do Felipe Luiz, mas tem dia que erra, né? E ontem errou o Paredel, e o ruim que tá errando no momento que a gente não pode errar. Não é o momento para estar fazendo experiência. Não é o momento, tá errando muito. Próximo domingo, aí, ontem foi quinta, hoje é sexta, amanhã é sábado, ele deve descansar hoje, amanhã deve fazer um treino, viagem à tarde para Salvador, para poder jogar domingo contra o Bahia. Cara, dentro da Fonte Nova, o Bahia é muito perigoso. Eu falei ontem, quem acompanha o canal viu ontem, eu falei, 1-0 ontem, porque eu sabia que era um jogo difícil. Domingo talvez seja um jogo de 0-0, 1-1. O Bahia se emparrou na Fonte Nova, deve ser 1-1. E olhe lá. Quer dizer, a gente vai ver o Palmeiras passar. Bom, pessoal, se você ficou até aqui, o melhor jogador em campo. O melhor jogador em campo ontem, difícil, né? Mas eu vou botar o Matheus Pereira do Cruzeiro. E o pior jogador em campo ontem, eu vou botar o Juiz. O Juiz. Ó, meu amigo, se o cara rouba a cena dos jogadores, quer ser protagonista, ele é jogador. O Juiz, que atrapalhou demais ontem, né? Muito bem, se você ficou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude o Xande a crescer. Fui!